A história da Igreja Luterana está intimamente ligada à da Reforma Protestante. É a trajetória do Martinho Lutero, o líder das mudanças ocorridas no seio da Igreja Católica durante o século XVI. A reforma religiosa propicia a tradução da Bíblia e milhares de pessoas têm assim finalmente o acesso às Escrituras Sagradas e às suas próprias interpretações dos ensinamentos nela contidos. As teses luteranas condenam, por exemplo, as indulgências como práticas de troca do perdão por bens materiais e o uso do dinheiro dos frequentadores da igreja para enriquecer ainda mais essa instituição. O primeiro grupo mais expressivo de protestantes a entrar no Brasil e estabelecer-se em definitivo foi o dos luteranos, que a partir de 1819 e em especial 1824 vieram como imigrantes alemães. Sempre representaram, porém, uma minoria absoluta dentro da sociedade brasileira. E assim continua até hoje. Há dados que apontam 1.300.000 na atualidade, mas esse número provavelmente é exagerado. O luteranismo está dividido em duas igrejas, e a maior dessas igrejas é a Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Algumas vezes é apresentada como composta por 1.000.000 a 1.200.000 de membros. Já a outra igreja, que é a Evangélica Luterana do Brasil, apresenta em seu site um número estimado de 217.000 membros. O binômio Igreja e Educação exerce um papel central na história da IECLB. Desde a sua origem, sua relação está presente e tem sido uma referência para o sistema educativo público e eclesial. Esse binômio caracteriza-se num outro binômio, Igreja e Escola. Por um lado, a IECLB sempre teve sua preocupação voltada para a escolaridade dos habitantes das colônias e posteriormente das cidades. Por outro lado, desde os primórdios está presente a preocupação com a educação cristã de seus membros. Um historiador constatou que em Blumenau uma série de iniciativas de caráter econômico muito importantes partiu da Igreja Luterana. Foi um luterano que em 1903 introduziu o primeiro automóvel. Um luterano abriu em 1904 o primeiro cinema blumenauense. Inaugurou em 1907 a estrada de ferro Blumenau-Iberama, que era muito importante para a economia local. Criou em 1909 a Companhia de Força e Luz e colocou em funcionamento em 1935 o primeiro transmissor de rádio. Além disso, ele cita um historiador local, de acordo com cujas pesquisas a maioria absoluta dos comerciantes em 1920 eram composta de luteranos. Os luteranos também teriam se dedicado com muitos mais afins que os católicos à construção de escolas. Assim, que teriam sido os principais portadores de ideais de modernização. Portanto, essa religião tem grande imagem dentro de um contexto regional. Eu penso que a religião não mude a forma do ser humano ver a sociedade. Porque a religião por si só não pode fazer muita coisa, não é? A religião católica tem o seu foco, a religião luterana tem o seu foco, a religião batista tem o seu foco, presbiteriana, pentecostal. O que importa é o coração das pessoas, é a mente das pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, num dado momento, numa carta que ele escreve, ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso significa buscar sempre o melhor, crescer para dentro do melhor, crescer para dentro da proposta ética de Deus. E aí então não é a religião que faz isso, mas é essa proposta cristã que vem através da religião como um canal para a gente ir trabalhando e crescendo para dentro dela. Eu sou um pastor assim, rodado. Eu já trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, já trabalhei em Porto Alegre, na capital, já trabalhei em Florianópolis, capital aqui de Santa Catarina, sempre trabalhei em grandes cidades. No momento estou trabalhando aqui em Topava Central. Eu acho muito interessante o jeito de ser do povo luterano aqui em Blumenau.
é um povo mais aberto, é um povo receptivo, é um povo que dá abraço, é um povo que felicita quando do aniversário, é um povo que não vive sozinho dentro de casa, mas precisa da comunidade. Eu já visto os clubes todos que tem aí, tipo caça e tiro, etc. Né? A festa da Oktoberfest, por exemplo, essa necessidade da comunhão. E Jesus Cristo era uma pessoa que gostava de festa também. Né? Há religiões que proíbem a festa. A religião luterana não o faz, porque ela precisa da comunhão. A comunhão acontece na festa, em torno de uma mesa. Né? E essa perspectiva, esse jeito de ser do povo luterano aqui dessa região me chama a atenção. Ele é diferente do jeito de Joinville de ser, que é um jeito mais fechado, mais na sua. Aqui se é mais aberto. Quando os imigrantes alemães vieram da Alemanha para o Brasil em 1824, eles trouxeram junto o hinário para cantar hinos luteranos, trouxeram junto a Bíblia, traduzida por Lutero, né, há 300 anos, que foi um sucesso aquilo, todo o povo de repente teve acesso à Bíblia, trouxeram junto a Bíblia, e trouxeram junto a ideia de Lutero, que era toda criança deve ler, para ler a Bíblia. Na época de Lutero, só os homens tinham esse privilégio, as mulheres ficavam fadadas aos serviços caseiros. O Lutero mudou essa história, mudou essa conjuntura. O Lutero disse: todas as pessoas devem ler, porque isso vai trazer liberdade, liberdade cristã também. Bom, então os luteranos vieram para cá imbuídos dessa ideia: nós vamos para lá e nós vamos montar nossas escolas. E aí surgiram as pequenas escolas comunitárias, não é? Em todo o Brasil, onde tinha uma comunidade luterana instalada, se fundava também uma escola comunitária. E algumas dessas escolas cresceram bastante. Hoje nós temos no Brasil a rede evangélica luterana de ensino. Né? Aqui em Blumenau nós temos a Escola Barão, né, que é um exemplo dessa rede. Né? Em Santa Cruz do Sul temos o Colégio Mauá, em Porto Alegre o Colégio Pastor Gomes, em Joinville o Bom Jesus. Quer dizer, é uma rede renomada, desculpe aí, que forma pessoas e jovens para dentro do mercado, gente preparada. E a gente gosta muito disso aí e aplica nisso aí, investe nisso. Em setembro de 2013, a comunidade evangélica de confissão luterana de Itopava Central comemorou 130 anos. E para isso, o pastor contou um pouco desta festa. Foi uma festa. Olhar para a história sempre é uma festa, porque a gente começa a mexer nos arquivos, fotos antiquíssimas, e hoje com a mídia, isso tudo dá para olhar de outro jeito, não é? Foi o que nós fizemos. Descobrimos coisas interessantíssimas aqui sobre a nossa Igreja do Salvador, de onde eu estou falando agora aqui para vocês. Uma igreja construída com muito suor. Quando os imigrantes vieram para cá, eles tinham que trabalhar a questão do ensino confirmatório, que na Igreja Católica se equivale a crisma, não é? E só tinha pastor no centro. E daqui até o centro são 20 quilômetros. Agora esse trajeto feito com carroça e no lombo de um cavalo não era tão fácil. Então os pais tinham que mandar os confirmandos para o centro para eles viverem o tempo da confirmação lá. 3 meses eles ficavam lá hospedados na casa de pessoas mais abastadas, né, comerciantes. E quando eles voltavam, eles reclamavam para os pais que esses comerciantes botavam eles no serviço pesado: lavar chão, traçar papo, capinar, plantar na horta. E os pais aqui não gostaram muito disso. Esta foi uma das razões que disseram: nós vamos construir a nossa igreja. Isso há 130 anos atrás. E aí festejamos esse momento novo que estamos vivendo aqui, uma comunidade com 1000 e tantas famílias, né? Colocamos luz na torre, acende de noite toda a nossa
Dr. Pedro Zimmermann, aí é vista, a igreja é percebida, é um testemunho bonito. A banda do batalhão, 23º Batalhão, né, se não me engano, tocou aqui para nós. Olha, foi uma festa, muito abraço, festejamos mesmo, como era de festejar, uma data redonda, né, 130 anos. Todo mundo saiu animado. Em 2017, a Igreja Luterana comemora 500 anos da Reforma Protestante e o pastor presidente da Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil fala um pouco da história para nós. O jubileu dos 500 anos da Reforma é um convite para refletirmos acerca das conquistas e dos desafios deste movimento desencadeado em 31 de outubro de 1517 por Martim Lutero, que tem no primeiro mandamento o centro da sua teologia. Lutero explica dizendo que devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Para a ISLB, esta confiança, temor e amor hoje se traduzem na tarefa do cuidado. Cuidar bem da fé, proclamando o Evangelho com credibilidade, cuidar bem da teologia, investindo na formação e cuidar bem da preservação da ética nas diferentes esferas da sociedade em que vivemos. Os 720 mil membros da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com muita alegria, se unem aos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesta celebração. No mundo todo, milhões de vozes celebram a cada 31 de outubro o movimento da Reforma. Pessoal do Senai. Quando eu era jovem, eu tinha uma escola do Senai perto de casa. E como eu estudava, como eu trabalhava, eu era mecânico prático. Um dia desse um sujeito me disse: por que você não vai estudar no Senai e aprender um pouco mais a respeito disso, né? Você vai se dar bem. Eu sempre passava ali pelo Senai e me via estudando lá dentro, mas nunca deu oportunidade. Hoje eu leio e ouço, convivo com pessoas como o Jordi, por exemplo, pessoas felizes aí dentro. Tenho colegas que são professores, amigos meus que são professoras e professores no Senai, gente que fala maravilhas do que acontece ali. E no nosso Brasil estão precisando de gente que entra no mercado com uma postura ética, pessoas que sabem o que faz, profissionais preparados, mas que também tenham a capacidade de dizer não quando precisar dizer não, e sim quando precisar dizer sim. Era isso. Um abraço a todos vocês.